E a disputa pela vaga do ministro Ricardo Lewandowski do STF, Supremo Tribunal Federal, já começa a revelar nomes. Lewandowski deve comunicar oficialmente à presidência do Supremo nos próximos dias sua aposentadoria compulsória em razão da idade. Ele completa 75 anos no dia 11 de maio. Quem tem os detalhes da notícia é a repórter Yasmin Costa. A disputa pela primeira nomeação que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer ao Supremo Tribunal Federal desde que ele voltou ao Palácio do Planalto já começa a movimentar os bastidores. Em maio deste ano, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, ele se aposenta porque completa 75 anos. Na disputa, alguns nomes já aparecem, como, por exemplo, o advogado Cristiano Zanin, que é o representante de Lula em algumas questões envolvendo tribunais, e também o advogado Manuel Carlos de Almeida Neto, que é ex-chefe de gabinete do próprio ministro Ricardo Lewandowski. Além desses dois advogados, ministros do Superior Tribunal de Justiça, como o ministro Luiz Felipe Salomão, o ministro Mauro Campbell e também o Benedito Gonçalves, eles também aparecem ali como cotados. A cadeira de Ricardo Lewandowski, ela é considerada estratégica para o Palácio do Planalto porque o ministro tem uma boa interlocução com o governo e ainda relata uma série ali de processos que interessam ao executivo. O magistrado é responsável, por exemplo, por processos relacionados, melhor dizendo, à operação spoofing, de onde passaram anulações de condenações do presidente Lula. Até por isso, o ministro Ricardo Lewandowski deve ser consultado pelo Planalto sobre o nome que vai ocupar a sua vaga. O ministro Ricardo Lewandowski trabalha pela escolha de Manuel Carlos de Almeida Neto, que atuou como secretário-geral do STF durante a presidência de Ricardo Lewandowski entre 2016 e 2018 e que foi, inclusive, chefe de gabinete dele. Os ministros do STF, para a gente lembrar, eles são nomeados pelo presidente da República depois que passam por uma sabatina do Congresso Nacional. Inclusive, eles precisam se aposentar de forma compulsória depois que completam 75 anos. De Brasília, Yasmin Costa. E para comentar os assuntos mais importantes do dia, Diogo Schelp, a quem eu agradeço demais pela participação. Schelp, seja bem-vindo. Ótimo dia para você. Queria, claro, sua rápida avaliação e também um prognóstico, né? Um palpite, se você tem alguma ideia de quem Lula deve indicar para a vaga de Ricardo Lewandowski. Na disputa, segundo a reportagem da Yasmin Costa, dois advogados, Cristiano Zanin e também Manuel Carlos de Almeida Neto, ex-chefe de gabinete, inclusive, de Lewandowski, e alguns integrantes do Poder Judiciário, né? Luiz Felipe Salomão, Mauro Campbell, Benedito Gonçalves, do STJ, e também fala-se na possibilidade de Bruno Dantas, do TCU. Que análise é possível fazer desses nomes? Bom dia, Daniel, Paula, bom dia a todos que nos acompanham. O nome de Cristiano Zanin, advogado de Lula, tem sido o mais aventado, mais citado. Isso não quer dizer, obviamente, que possa se cravar que esse seja o nome, que esse vai ser o indicado de Lula. A gente precisa lembrar que a indicação para o STF, obviamente, uma indicação que é uma prerrogativa do presidente da República, geralmente, né, segue o critério da afinidade que o presidente tem com o magistrado, com o futuro ministro do STF, uma afinidade que pode ser de campo político, pode ser da visão de mundo que se tem, quer dizer, a perspectiva de que aquele ministro vá trazer uma contribuição para a Corte Suprema que seja alinhada com alguns valores do presidente. A gente precisa lembrar que o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, fez duas indicações para o STF e os dois indicados, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, eles têm votado, em geral, ainda que com algumas exceções, de forma que agradava ao então presidente Jair Bolsonaro, alinhado com os interesses do seu governo. Aquela questão também de se a corte vai ter uma característica mais conservadora, menos conservadora, tudo isso diz respeito a essa possibilidade de indicação. Agora, a gente precisa lembrar, quanto mais tempo um grupo político fica no poder, mais parecida a corte vai ficando com aquele governo, né? Então, a gente precisa lembrar que o próprio Lewandowski foi indicado por Lula em 2006, né? Lewandowski, que inclusive, cuja família tinha proximidade com a então
primeira-dama Marisa Letícia. Então, essa é uma característica, digamos assim, dessas indicações. O fato, então, de que Lewandowski vai ser substituído por outro indicado por Lula faz com que não haja, digamos, um desequilíbrio nessas características da corte. Vai continuar mais ou menos com as mesmas características, o mesmo equilíbrio de forças ali, digamos assim, do ponto de vista político. O lado ruim, digamos assim, o lado negativo, ou que pode ensejar algum tipo de crítica para a indicação de do Zanin, né, do advogado de Lula, é justamente o fato de que ele era o defensor de Lula, foi a pessoa que conseguiu, por exemplo, tirar Lula da cadeia, e isso pode se configurar como uma indicação com interesse pessoal do presidente, mais do que um alinhamento ou uma afinidade de ideias.